E já que todo mundo gosta, né? Vazou mais o roteiro de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E será que é verdade? Será que não é? Olha, uma coisa eu te garanto, é completamente diferente de todos os outros roteiros que já vazaram por aí. Ou seja, ou um dos dois está errado, ou os dois estão completamente errados. Quer saber o que acontece no filme? Talvez sim, talvez não? Então vem para esse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, estamos aqui agora com mais um roteiro de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O último mais famoso que vazou, eu até me recusei a fazer vídeo sobre, porque ele falava assim, o Doutor Estranho errou o feitiço. A hora que chegou nessa parte, eu já desisti. Porque, pô, é impossível, cá entre nós, o Doutor Estranho que a gente conhece, errar um feitiço. Ali eu já desisti daquele lá. Só que teve um outro, esse um pouquinho mais pé no chão, que eu já trouxe aqui no canal há algum tempo atrás, e você pode ver aquele outro roteiro clicando aqui. Porém, né, agora a gente tem um outro roteiro completamente diferente. Ele começa bem e depois ele vai desmiolando, né? Então fica naquelas. Vai que é, vai que não é. E aí se for, eu posso chegar lá em dezembro e falar, eu acertei e tal, né? Ele vazou e a pessoa que vazou disse que ele está 75% mais ou menos certo, porque seria uma versão, houveram algumas alterações, e eu imagino que as alterações aconteceram para tentar linkar com o que aconteceu em Loki, porque tem algumas coisas que não fazem muito sentido, pensando que esse filme se passa após Loki realmente, porque o filme anterior, o Longe de Casa, já era depois de Ultimato, 6, 8 meses depois, e agora deve seguir essa sequência cronológica aí tranquilamente. Mas agora sem mais enrolações, vamos começar aqui o roteiro, mas antes você se inscreve no canal. Porque, por exemplo, ontem eu trouxe um vídeo aqui falando dos brinquedos vazados que confirmavam o Aranhaverso e tal. É lógico, possibilidades levantadas, já que a gente tá numa expectativa enorme por esse trailer que não vem. Dizem que vem amanhã, dia 22, quinta-feira. Será que vem? Será que não vem? E aí talvez o trailer possa dar uma base pra gente, né, se esse roteiro aqui é real ou não é. Então se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos, principalmente antes de quando sair o trailer e outras especulações envolvendo, né, esse filme. Então bora lá pro vazamento, que começa com uma tempestade. O filme começa, né, com uma tempestade de raios e o Homem-Aranha tá fugindo dessa tempestade. Eis então que essa tempestade mostra o rosto do Electro, do Jamie Foxx. Aqui não diz se é azul ou se não é, né? Tem toda a questão que o ator tinha falado que não seria azul. E no meio dessa perseguição ao Homem-Aranha, dessa tempestade de raios do Electro, ele mata o Homem-Aranha. Mas ali a gente fala, bom, Electro deve ser o Homem-Aranha do Andrew Garfield, certo? Não. É o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas calma, isso indica pra gente que o quê? É uma outra realidade. Não é a realidade daquele Tobey Maguire que a gente conhece e não é a realidade, obviamente, do Andrew Garfield. É uma outra realidade onde o Homem-Aranha também é interpretado pelo Tobey Maguire. Completamente normal e possível isso. E esse Homem-Aranha então morreu. E aí começam então os créditos. Quando acabam os créditos, né, mais ou menos no estilo de Viúva Negra, para quem assistiu, né, em vez dos créditos principais estarem no fim, eles estão no começo, tá? Então tem os créditos e aí volta para Nova York principal do UCM, onde o Tom Holland está desesperado, né, que a identidade secreta dele foi revelada, e ele vai até a sua casa, onde ele mora, proteger a Tia May. E aí quando os dois estão se preparando para fugir, para procurar um lugar seguro para se esconder, eis que aparece o Mac Gargan, que apareceu nos pós-créditos do primeiro filme, O Homem-Aranha de Volta ao Lar, que aparece no pós-crédito falando com o Abutre. Então esse cara volta aqui e ele aparece a uma luta entre o Homem-Aranha e esse cara, que ainda não tem superpoder, não tem nada, e ele acaba caindo e machucando as costas. Enquanto isso, o Peter e a Tia May conseguem fugir. E aí para onde que eles vão?
Não tem mais Tony Stark para proteger. Ele fica meio assim de procurar a senhorita Potts. O que ela poderia fazer por mim? O que me parece estranho, não ter rap e não pensarem aqui nesse roteiro em procurar o rap. Eu acho que a primeira opção acabaria sendo essa. E aí, muito convenientemente, com aquilo que já está confirmado no filme, Doutor Estranho, vamos até o Sanctum de Santorum. Até faz sentido, mas acho que teria outras possibilidades melhores. Enfim. Então ele vai até o Doutor Estranho, e o Doutor Estranho está muito ocupado tentando entender essas rachaduras no tempo. O que está acontecendo? Porque lá na cena inicial, antes dos créditos, né, quando o Tobey Maguire morre, aparece rachaduras no tempo. Mais ou menos no estilo daquela animação do Aranhaverso. Esse roteiro aqui me parece, em vários sentidos, uma adaptação daquele Aranhaverso em animação que vai ter a continuação aí em breve. Mas enfim. E o Doutor Estranho está ocupado e tal, e ele fala, olha, eu posso até, né, ficar aqui com a tia May e tal, dar segurança para ela, mas você, Peter, você precisa provar sua inocência no tribunal. O Peter pede para ele fazer um feitiço e tal, ele fala, eu não posso fazer isso, e realmente, não faz sentido nenhum. Aquele outro vazamento que eu disse que eu me recusei a fazer vídeo aqui, falava que o Peter pediu pro Doutor Estranho fazer um feitiço para fazer as pessoas esquecerem que ele era o Homem-Aranha, mais ou menos como acontece nas histórias em quadrinhos, e o Doutor Estranho teria aceitado e aí ele errou o feitiço. Gente, isso não vai acontecer. Se acontecer assim, vai ter que ter uma ótima explicação para isso acontecer, mas enfim. E aí o Peter, então, ele vai até o tribunal, e lá ele é defendido, adivinhem, sim, óbvio, pelo Matt Murdock da série da Netflix, onde ele aparece só nessa cena assim, e aí lá no meio do tribunal, né, mais rachaduras do tempo aparecem e o Peter foge para tentar entender, salvar o mundo, né, o que está acontecendo. Enquanto isso, né, nesse monte de rachadura no tempo que está aparecendo, o Electro, que tinha matado o Tobey Maguire, aparece nesse universo. Beleza? Beleza. Aí, lá na antiga Torre dos Vingadores, está lá escrito Oscorp. Como muita gente já estava levantando essa possibilidade ontem. E lá existe um Norman Osborn, que aqui, segundo esse roteiro, é bonzinho. Ele não quer dominar o mundo e tal, ele quer construir uma equipe de super-heróis também, meio que ser um novo Tony Stark. E para isso, ele está construindo um túnel quântico, para ter acesso, né, ao túnel quântico e conseguir viajar no tempo, mais ou menos igual os próprios Vingadores fizeram, certo? Em Ultimato. E ele está fazendo experimentos, né? Ele está contando, né, com a ajuda do Consertador, que trabalhava lá pro Abutre no primeiro filme, então aquele cara volta. O Consertador, então, ele está usando fragmentos do Tesseract, partículas PIM e Éter. Tudo isso a mando do Norman Osborn. E esse Norman Osborn, ele está se comunicando, não explica como, com o Norman Osborn do William Dafoe, da realidade do Tobey Maguire. Agora, em que momento daquele Norman isso acontece, porque ele morreu, é que realmente faz a gente falar assim, isso não faz sentido nenhum. Mas enfim, tá tão mirabolante esse roteiro aqui que eu falei, cara, ele vale a pena trazer aqui no canal. Enfim, vai deixando aqui nos comentários, inclusive, o que você acha dessa loucura toda. Eu quero muito saber a sua opinião. Aí o Peter, né, ele fugiu lá do tribunal, ele foi atrás do Doutor Estranho que está nas docas, tentando consertar essas rachaduras temporais. Mas ele é puxado para outra realidade no meio dessa confusão toda. E também, ao longo dessa confusão toda, pessoas de outros universos vão começando a aparecer nesse. Vão começando a ser sugadas, puxadas. E uma pessoa importante vai aparecer, tá? Mas isso eu vou guardar para daqui a pouco, porque quando o Doutor Estranho é puxado, o Tom Holland, né, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele vai até a S.H.I.E.L.D. Faz sentido também ele procurar o Nick Fury. Só que ele não sabe que o Nick Fury tá no espaço e que o Nick Fury com quem ele teve contato no filme anterior era o Nick Fury Skrull. E aqui eles não falam no nome do Nick Fury. Eles não falam isso, tá? Ele só fala que ele procura a S.H.I.E.L.D. e lá ele descobre que o Mistério sabia do multiverso e não mentiu totalmente. O Sr. Beck é da Terra, só que não a sua. Existem diversas realidades, Peter. Essa é a Terra Dimensão 616, eu sou da Terra 833. Enquanto isso, o Mac Gargan, né, que tinha lá machucado as costas, estava com dificuldade para andar,
ele encontra o Abutre, que já saiu da prisão, né? E entrega para ele uma armadura modificada e antiga do Homem de Ferro. E aí, com essa armadura, o Mac Gargan se torna finalmente o Escorpião. Agora sim, entre as pessoas que estão vindo de outros universos para esse, aparece o Tio Ben, que aqui não fala se é o mesmo ator daqueles filmes do Espetacular Homem-Aranha, porque o da trilogia do Sam Raimi não é, porque ele já morreu, né? Mas pode ser que seja outro ator, porque ele chega, ele encontra o Peter Parker do Tom Holland, ele encontra a Tia May, fica super feliz e fala que no universo dele os dois tinham morrido. Então há esse reencontro muito marcante, né? E me parece que seria, sei lá, o mesmo rosto do Tio Ben dessa realidade, né? Para que houvesse esse cargo emocional grande, né? Enquanto isso, a SHIELD descobre que as anomalias temporais, né, as rachaduras do tempo, elas estão acontecendo devido ao que está acontecendo na torre da Oscorp, certo? E aí o Peter vai lá, ele enfrenta o Norman Osborn, né, que ele é do bem, ele não tem más intenções, né, apesar de estar fazendo coisas erradas, né, e ele acha que é uma péssima ideia ter nesse universo um Homem-Aranha criminoso. E aí no meio da conversa, discussão entre eles, né, já que o Norman não tem poderes, né, então acho que o Peter não vai usar os poderes aqui, ele joga o Peter Parker do Tom Holland lá no túnel quântico e ele vai parar em outra realidade. Uma realidade completamente devastada, que não foi devastada pelo Thanos, mas foi devastada pelo Eagle, o Ego, né, o planeta, né? E aí ele percebe que os humanos dessa realidade estão vivendo no subsolo. E quando ele chega lá no subsolo, ele encontra o Dr. Otto Octavius, que aqui é bonzinho e tá cuidando das pessoas, tá ajudando as pessoas. Eles conversam, né, e o Otto Octavius, que é um cientista, né, muito inteligente, ele fala, né, que há como viajar entre as realidades. E eles começam a pular de uma realidade para outra. Aparentemente aqui o Octopus vai junto com ele, né, o Octavius vai junto com ele. E eles começam a seguir trilhas, pistas deixadas pelo Doutor Estranho. Eles encontram no meio do caminho, em outras realidades, o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que a gente conhece. Por isso que é importante dizer mais uma vez que aquele Homem-Aranha que morreu do Tobey Maguire no começo, antes dos créditos, né, na primeira cena do filme, não é o mesmo Homem-Aranha do Tobey Maguire que a gente conhece, é outra realidade, certo? E eles se encontram, né, há um grande encontro aí, né, espero que muito bom. E eles encontram o Doutor Estranho e voltam para a realidade principal do UCM, para a linha do tempo principal. Enquanto isso, né, o Norman Osborn, ele conseguiu completar o túnel quântico e aí chega o grande Duende Verde, né, o grande Norman Osborn do William Dafoe, que logo de cara já mata o Norman dessa realidade e assume o controle da Oscorp. E aí quando os Homens-Aranhas e o Doutor Estranho chegam nesse universo, eles encontram um mundo totalmente militarizado, controlado pelo Duende Verde, né, pelo Norman Osborn do William Dafoe, que tem um grande grupo de vilões para protegê-lo. Só que aqui não fala quais são os grandes vilões. Dá pra gente entender Abutre, Escorpião, que foram formados ao longo do restante do filme, Electro, que foi para essa realidade e tal, mas não sei se tem mais. E também isso aqui é conclusão do que foi mostrado antes, né? Aí é uma grande batalha, onde no fim o Tom Holland consegue desligar o túnel quântico e aí todo mundo é devolvido para suas devidas realidades. O Tio Ben se despede deles, os outros Homens-Aranha se despedem do Tom Holland e todo mundo volta para onde deveria voltar. Muito bem, todo mundo feliz, tudo resolvido. E aí a gente tem a cena pós-crédito, onde aparece o Dr. Connors, que nesse universo ainda não tinha aparecido. Ele salva a vida do Norman Osborn aplicando um remédio nele. E quando ele aplica esse remédio, o Norman começa a ficar com a pele verde. E aí acaba o filme. E aí a gente já fala, meu Deus, Duende Verde, né? Enfim, me parece uma fanfic,
sinceramente, bem louca, bem diferente de tudo que a gente já viu até agora. Usa personagens que estão soltos por aí no universo desse Homem-Aranha, como o Abutre, como o Consertador, como o McGargan, né, o Escorpião. Porém, não cita nada de Ned, não cita nada de Mary Jane, né, de Michelle Jones lá, da MJ, da Zendaya. Não cita o Happy, que com certeza tá nesse filme. Enfim, então assim, claro, eles podem estar inseridos aí no contexto, sem uma importância pro roteiro, então não foram citados e tal. Já que obviamente é um resumo do roteiro principal do filme. Mas assim, eu acredito? Não acredito. Mas acredito mais nesse louco do que naquele outro que o Doutor Estranho errava o feitiço. Por isso que eu nem trouxe aquele. E esse daqui, tirando uns absurdos ou outros, beleza. Por exemplo, o Alfred Molina tinha falado que o Octopus ia voltar do momento em que acabou o filme do Homem-Aranha 2, antes dele morrer. E aquilo não tem nada a ver com aquele filme. Ele nem tá no mesmo universo do Tobey Maguire. É um outro Octopus, um outro Octavius, de outro universo, onde ele talvez ainda não tenha virado Octopus. Enfim. Então é tudo muito maluco. Mas uma coisa ou outra, tá? O começo do filme me parece fazer sentido e depois ele vai perdendo a conexão com a realidade, com o que aconteceu em Loki. Enfim. Deixa aqui embaixo o que você acha, se inscreve no canal e aciona o sininho. Dizem que amanhã vai ter o trailer. Se o trailer sair amanhã, vai ter vídeo aqui no canal. E eu quero ter você aqui comigo assistindo esse vídeo, reagindo ao trailer, ficando maluco ou não, ou full pistola com o trailer. Enfim, então fica aqui comigo. Até uma próxima. Um grande abraço a todos e tchau!